Eu sei exatamente o que você deve estar pensando agora. Como assim baixar a internet, né? É uma pergunta justa. A maioria das pessoas que usa a internet não entende realmente como ela funciona em essência. E por conta disso nem sequer considera o uso de ferramentas como as que eu vou mostrar hoje para você. Não só você vai aprender várias técnicas diferentes para disponibilizar sites inteiros como a Wikipedia de forma offline, como vai entender a importância para a preservação de documentos que técnicas como essas oferecem. Quem já perdeu arquivos sabe que esse tipo de coisa pode ser bem problemático, então nada melhor do que um apoiador para o vídeo de hoje que entende esse problema totalmente. Você pode usar o Recovery para resgatar arquivos que foram apagados sem querer aí no seu computador ou no computador dos seus clientes talvez. Com o Recovery você pode pré-visualizar os arquivos em tempo real antes de resgatar eles, para ter certeza de que o que você está recuperando é o arquivo certo. O software suporta mais de 1000 formatos diferentes de arquivos, incluindo fotos e vídeos, tem compatibilidade com sistemas NAS, recuperação de arquivos em Linux com ext4 e muito mais. Você pode conhecer melhor o Recovery através do link aqui na descrição. Se você é um pouco mais do que uma pessoa que simplesmente navega na internet, já deve ter ouvido falar do Internet Archive. É um projeto non-profit que tem a audaciosa missão de arquivar tudo que já existiu na internet. E ainda que o projeto não seja perfeito e não consiga indexar realmente tudo que existe na internet, são mais de 800 bilhões de páginas disponíveis nesse projeto já, com a amada ferramenta de máquina do tempo que permite a gente ver como eram sites em momentos específicos do passado. Esse aí é o site de Linux lá em 2012, para você ter uma ideia. Droga, tá bem feio, né? Enfim, outros tempos. De toda forma, o Internet Archive é uma maravilha, mas assim como as páginas que ele guarda, você precisa estar online para poder consumir esse conteúdo. Estar online é uma coisa que a gente toma como certo hoje em dia, né? Qual foi a última vez que você realmente ficou sem internet? Claro que os nossos sites favoritos e toda a informação que a gente precisa vai estar sempre disponível aí na ponta dos nossos dedos. E claro, se você tem acesso constante à internet, talvez seja até difícil imaginar um mundo onde o problema seja você não conseguir acessar informação na internet. Difícil mesmo de imaginar. Mas a verdade é que a gente tem sorte. Segundo pesquisas recentes, 1/3 das pessoas no planeta ainda não tem acesso à internet de forma plena. E parte das pessoas que têm acesso tem conexões ruins ou acesso à internet ainda é muito caro. Então sim, baixar a internet para o seu computador não só é um exercício computacional divertido, mas também é uma forma de preservar a informação, de dar acesso ao conhecimento a quem não tem uma boa conexão, além de ser simplesmente prático em algumas situações também. Talvez você seja familiar com ideias de salvar videogames antigos, filmes, séries, livros e coisas assim, para que eles estejam disponíveis offline, focando até mesmo na preservação do legado da cultura humana. Acontece que muito do nosso legado hoje é digital e não está em nenhum desses formatos especificamente, mas em sites na internet. Ainda que nem todos os sites possam ser salvos, os sites mais tradicionais podem ser salvos de formas diferentes e melhor do que isso, eles podem ser disponibilizados de forma offline para uma consulta numa rede local, por exemplo. Imagina uma escola do interior, num lugar remoto que não tem acesso a esse tipo de informação ou que ela é limitada. Seria excelente, né? Para resolver esse problema, a gente pode usar 3 ferramentas, o Archivebox, o QX e o Web Recorder. Cada um funciona de um jeito diferente e é com elas que você vai aprender a baixar a internet no vídeo de hoje, literalmente. Mas antes disso, você sabe como a internet funciona? Para entender o que essas ferramentas que nós vamos conhecer fazem, aqui vai uma explicação super rápida do funcionamento básico da internet para você que ainda não tem uma noção. A internet nada mais é do que a conexão entre 2 ou mais computadores. Atualmente são milhões deles, provavelmente bilhões deles. Existem várias formas desses computadores trocarem informações entre si, mas uma das mais comuns é um dos computadores acessar o que se chamaria de um website, um local na internet, que está rodando em um outro computador. É isso que a gente chama de esquema cliente-servidor. O cliente é você solicitando uma página, o servidor hospeda essa página na internet e fornece ela para você. Imagine que você decidiu acessar o site do Diolinux aí no seu computador cliente. Foi lá no seu navegador e digitou diolinux.com.br. Do lado do servidor, o site só chega até você no seu navegador porque nesse servidor, nesse computador na internet, existem arquivos que compõem esse site
armazenados nos HDs ou nos SSDs dele. Claro, o simples fato de você conseguir acessar um servidor específico, digamos assim, digitando um endereço de URL, tipo diolinux.com.br, é responsabilidade de algumas outras tecnologias. Mas para não complicar demais, a gente pode simplesmente dizer que funciona desse jeito. Você digita o endereço e o servidor que responde por esse endereço vai entregar os arquivos que compõem o site que você quer acessar. Entre esses arquivos existe um arquivo de índice que, entre outros nomes, recebe comumente o nome de index.html, bem apropriado, né? Acessando esse arquivo, ele é capaz de dizer onde estão os outros arquivos que compõem o site do servidor, as imagens que tem nele, os vídeos, os scripts que fazem o site funcionar, não sei, o logotipo do site, o texto em si que tem nele. E apesar da gente estar acostumado a acessar os sites utilizando browsers como um Google Chrome ou um Firefox, nada impede que você baixe esses arquivos para o seu PC e acesse eles localmente. Basta salvar a página com a opção que aparece ali no botão direito. Se a gente explorar os arquivos que a gente baixou, dá para ver que tem vários arquivos diferentes que compõem o site. Porém, nesse caso aqui, nós não temos o site completo, né? Faltam alguns conteúdos de mídia, como alguns vídeos, algumas fotos, apesar de ter ali o esqueleto do site em si. Existem muitas formas de se baixar sites completos, mas no fim das contas, o importante é ter o material acessível de forma organizada. E é aí que entram projetos como o Archivebox. O Archivebox é um projeto open source que serve para armazenar cópias de sites completos no seu disco local. De todos os que eu vou mostrar, esse aqui é o que parece mais hacker, mas fica tranquilo, se parecer difícil, depois a gente tem algumas opções mais fáceis que eu mostro para você. Primeiro você precisa de suporte a Python no seu sistema operacional para poder utilizar ele. Se você usa o Windows, é algo que você precisa instalar primeiro. Depois você precisa instalar o gestor de pacotes Python pip, caso não tenha instalado. Na descrição do vídeo eu deixo um link com a documentação do projeto. Se por acaso você está fazendo isso num sistema Linux, muito provavelmente o Python já está instalado, então é só instalar o Python pip caso ele não esteja. Depois disso é simples, a gente pode criar uma pasta no sistema onde a gente vai armazenar os nossos snapshots dos sites, que pode ter o nome de Archivebox, por exemplo. Depois a gente entra nessa pastinha e podemos rodar os comandos pip install archivebox, isso vai literalmente instalar o software no computador. Depois a gente roda um outro comando, archivebox init. Esse comando vai transformar a pasta que a gente criou num repositório de websites arquivados. E agora a gente pode usar o Archivebox para armazenar alguma página. Como o Archivebox funciona como um servidor também, além de poder ser operado ali via linha de comando diretamente, ele tem uma interface web, se você quiser utilizar. É só digitar Archivebox, Server, e aí você pode colocar um e-comercial no final do comando. Esse e-comercial no final aí é coisa de Linux especificamente. Ele vai fazer com que o processo iniciado pelo comando vá para o background, liberando o terminal para qualquer outra coisa. Se você prestar atenção nas informações, ele vai te mostrar que dá para acessar o servidor por um certo endereço de IP e a porta 8000. Quem já entende um pouquinho de redes, sabe que 127.0.0.1 ali é também chamado de localhost. É uma representação do seu próprio PC na rede, né? Clicando no link ou digitando no navegador, nós vamos até uma página onde nós podemos fazer os snapshots de qualquer site. Só clicar ali no botão Add e... Opa, tela de login. Esqueci que tem que criar um usuário na realidade. Repara que na própria tela de login ele te mostra como fazer isso, então vamos voltar aqui para o terminal. A gente precisa trazer o processo do Archivebox de volta para primeiro plano para parar ele. Para fazer o processo voltar para o foco, a gente pode digitar PS, isso vai mostrar ali os processos que estão rodando agora, e o nome do processo do Archivebox é Archivebox, então é só digitar FG Archivebox. FG significa foreground. Agora nós podemos dar um Ctrl C para cancelar o processo no servidor e com ele desligado ali, finalmente a gente pode criar o usuário. Criado o usuário e senha, nós podemos iniciar o servidor de novo e acessar a tela de login, colocamos os dados que a gente criou e damos um Enter. Apesar de ser possível fazer várias coisas aqui, o essencial de tudo está ali no botão de adicionar. Então, vamos lá de novo. Agora, ao invés de cair na tela de login, a gente tem o acesso à ferramenta propriamente dita. Aqui nós colocamos a URL de sites que nós queremos arquivar, um por linha. Eu vou colocar alguns sites do Diolinux como exemplo. E assim, não se esqueça de colocar o HTTPS no começo de cada URL também. Depois é só clicar no botão amarelo ali para adicionar os sites e arquivar. O processo de arquivamento pode levar algum tempo, depende um pouco do tamanho do site e até mesmo da potência do seu PC. Mas não se preocupe, enquanto o processo estiver rodando, o servidor vai estar lá fazendo o trabalho dele, sem que você precise prestar mais atenção em nada.
Se a gente clicar ali na seção de snapshots, alguns dos sites que nós adicionamos já começaram a ter os seus arquivos indexados e armazenados e a gente já pode ver até alguns detalhes. Basta clicar no site em questão que a gente quiser e nós vamos ter várias versões diferentes dele, incluindo PDFs e imagens. Mas a parte interessante eu acho que é a original, né? O site vai aparecer ali na parte de baixo exatamente como ele é. Mas como você pode ver ali na parte de cima do navegador, apesar de parecer que o site já está funcional, a gente pode ver que ainda ele não está totalmente arquivado. Mesmo assim, a gente pode ver ali pela URL também, se trata de um conteúdo totalmente offline. Esses dados que eu estou acessando não estão no servidor do DioLinux, por exemplo. Se nós voltarmos aqui para a Home, podemos ver que o Archive Box também tem uma seção chamada Public. Essa é a página pública dele, como o nome sugere. Nós podemos acessar ela de outro navegador deslogado, como você pode ver. Isso significa que, se você quiser, todas as páginas que você salvar podem ficar disponíveis para uma rede interna, por exemplo, o que pode ser muito útil, especialmente no caso da escola que eu mencionei, mas em outras circunstâncias, né? Você pode até usar a criatividade. Mas ok, vamos deixar o Archive Box de lado por um instante e vamos conhecer um outro projeto chamado Kiwix. Sinceramente, foi ele o motivo de eu ter criado esse vídeo aqui. O Kiwix é uma fundação sem fins lucrativos para ajudar a levar a internet para todas as pessoas. Existem muitas formas de se utilizar ele, o app dele tem o mesmo nome da fundação, Kiwix também, e a gente pode utilizar ele para fazer algo parecido com o que nós fizemos com o Archive Box. A parte interessante é que o Kiwix é muito versátil, ele tem aplicações para desktop, tem extensões para navegadores, versões para Raspberry Pi, versões para servidores regulares, no caso do Linux, dá para baixar ele diretamente até pela loja de aplicativo da maioria das distros, está no FlatHub, por exemplo. A versão para Raspberry Pi, em especial, pode funcionar como um hotspot para compartilhar conteúdo da internet de forma offline. E tem mais detalhes sobre o projeto ali na própria página do Kiwix, explicando como ele pode funcionar. Mas vamos tentar usar ele da forma com que a maior parte das pessoas provavelmente vai conseguir utilizar, que é utilizando o app para desktop ou mesmo o app mobile, né? Nesse caso eu vou falar da versão de desktop. Assim que você abrir o app no seu PC, ele vai parecer um browser simplificado. Isso porque ainda nós não temos nenhum conteúdo baixado para a gente poder acessar offline. Para a gente baixar alguma coisa, nós podemos ir até na seção Browse, onde nós podemos escolher as categorias e os idiomas dos conteúdos. Português está disponível, mas assim como ocorre na internet regular, né, as versões com mais verbetes e verbetes mais complexos da Wikipedia, por exemplo, são em inglês. Mas para a gente testar, a gente pode usar a versão da nossa língua mesmo. Repare que as opções disponíveis têm informações de tamanho do download, data do snapshot e o tipo de conteúdo também. A versão ali de 1,89 GB da Wikipedia tem apenas a introdução geral dos verbetes, enquanto a versão completa tem 6,41 GB. A versão com 15 GB também traz para a gente todas as imagens que existem na Wikipedia. Imagens pesam bem mais, né? E além disso, nós temos as seções especiais dedicadas a algum assunto, como filmes, matemática, futebol, computadores e assim por diante. Para baixar um dos conteúdos, simplesmente a gente clica no botão de download e aguardamos. Enquanto isso, vamos baixar alguns outros conteúdos aqui também para você ver. Eu vou tirar a restrição de idioma e agora em inglês nós temos muito mais coisas que nós podemos baixar. Temos quase 50 GB do WikiHow para poder baixar se a gente quiser tutoriais sobre praticamente tudo, ou então que tal uma das palestras do TED Talks. Eu vou baixar essa aqui da seção sobre economia mundial para mostrar para vocês, já que ela não é tão grande assim. Podemos ir na seção Stack Exchange para baixar muitos conteúdos técnicos desses fóruns sobre culinária, por exemplo, e engenharia de rede também, por que não? Assim que tudo estiver baixado, nós podemos ir em Local Files, ali naquela parte superior esquerda. Esses são os nossos downloads. E remover os filtros colocando ali All para todos. Aqui nós temos alguns conteúdos que eu baixei, então que tal a gente abrir a Wikipedia? Vamos pesquisar por alguma coisa, como Linux, por exemplo. Repare que a busca é bem rápida, que tudo está disponível localmente, sem a gente precisar de acesso à internet. Como eu baixei somente a versão com as introduções dos verbetes, eu tenho uma informação bem mais restrita aqui, claro, e em português sobre o assunto. Repare que está sem imagens também nesse caso, né, que é aquela opção que a gente baixou. Que tal a gente conferir algumas palestras? Essa aqui sobre como prever crises futuras parece interessante, feita em 2013. Será que eles conseguiram prever o que vinha pela frente? Graças ao Kiwix eu posso descobrir, mesmo sem internet. Que tal algumas dicas culinárias?
cortar cebola sem chorar é sempre uma questão. Eu posso ler sobre IA, eu posso ler sobre diversos assuntos que eu fiz download, realmente é muito legal. Mas o QWix não para por aqui. Como eu disse, ele tem vários apps, então você pode utilizar ele no seu smartphone também. Ele tem uma funcionalidade muito interessante que facilita o acesso a qualquer dado que a gente tenha baixado por outras pessoas numa mesma rede. Olha só, se a gente for ali naqueles 3 pontinhos, nós temos uma opção de iniciar um servidor local. Isso permite que a gente compartilhe os conteúdos offline com qualquer outro computador ou smartphone na rede. Bastaria acessar o IP do servidor ou do PC, nesse caso, onde a gente tem esses materiais. Aqui nós podemos fazer pesquisas diversas e acessar os conteúdos como se a gente estivesse online, inclusive clicando ali nos links e acessando as páginas com as referências. Eu não sei vocês, mas é impressionante imaginar que todo o conhecimento contido na Wikipedia em inglês tem pouco mais de 50 GB. É um belo de um download, sem dúvida, mas uma vez baixado, é um acesso irrestrito a uma quantidade enorme de informação que vai fazer bastante diferença para algumas pessoas, eu tenho certeza. Talvez você esteja até se questionando aí, digamos assim. Eu achei muito legal o QWix, você tem razão, até vi vários sites diferentes ali para buscar informações, mas tem como eu disponibilizar offline um site que eu queira em específico? A resposta é sim. Para isso, o QWix usa um tipo de arquivo especial, também open source, chamado de Zin. Um Zin é um arquivo que pode ser aberto pelo app do QWix e tem todas as funcionalidades que nós vimos aqui. Esses arquivos que a gente baixou da Wikipedia, do TED Talks e tudo mais, são Zins também, mas disponíveis no repositório oficial do projeto. Para sites não listados por padrão no aplicativo, nós podemos utilizar um site chamado uzin.it ou Uzimit. Basta colocar a URL do site que você quer salvar, geolinux.com.br, por exemplo, e mandar ele criar esse arquivo. Ele não é lá muito rápido, então é bom ter paciência, mas completamente gratuito. Como os sites muito grandes podem levar várias horas para serem compactados e transformados num arquivo .zin, o site permite que você cadastre o e-mail para ser avisado quando o processo terminar, se você quiser. Depois é só importar o arquivo para o aplicativo e ele vai aparecer disponível como um asset offline, assim como os outros materiais que a gente viu. Mas não para por aqui. Ao pesquisar sobre o QWix e depois sobre o Archivebox, eu acabei esbarrando em um outro projeto muito legal chamado Web Recorder. A ideia é muito semelhante ao Archivebox e também pode ser implementado como ele, como se fosse um servidor. Mas assim como o QWix, o Web Recorder pode ser utilizado como uma simples extensão de navegador também. Se baixar um app completo não é muito o seu estilo, essa é uma opção, e ele também é um projeto open source. Basta adicionar a extensão aí no seu browser, ir até algum site que você queira arquivar e mandar o Web Recorder escanear ele. Marcar a opção ali de Autopilot pode ser interessante, assim ele já mexe na página sozinho para pegar todos os elementos, se for necessário. Depois é só a gente navegar pelos nossos arquivos salvos. Repare que nós estamos carregando os dados do disco de novo e temos até a data e hora do snapshot ali em cima. O site, como você pode ver, funciona normalmente. Ainda que hospedar a internet inteira fosse requerer muito espaço em disco, mais do que qualquer pessoa comum poderia ter acesso, salvar páginas mais específicas e úteis para você e para sua comunidade, para as pessoas no seu entorno, é uma tarefa, como você viu, bem mais simples com ferramentas como essas. Self-hosting, o ato de você hospedar suas próprias aplicações, é inclusive muito mais fácil do que você imagina. Se você já pensou em fazer isso e sentiu alguma dificuldade ou tem curiosidade mesmo para ver como você pode rodar apps que antes só funcionavam com internet diretamente no seu PC ou num servidor que você tenha, não deixe de conferir esse vídeo aqui ao lado. Nele a gente te mostra como fazer isso sem ter muita experiência. Até a próxima!